42, que ela chama Glória ao Bem. Por quê? Já depois de eu ter chamado, entra, coopera, com confiança, respeitando a regra áurea. Agora vamos glorificar o bem. Como assim glorificar o bem? E por que nós falamos de outras religiões? É para agora nos trazer exatamente isso aqui, a glória ao bem de qualquer religião que vem. Tá bom? Então, a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra ao bem. Independente. Porque, respeitando qualquer que seja a religião, que respeita a regra áurea, fazer ao próximo que gostaria que você... Amar o próximo como a ti mesmo, né? Amar o próximo como a ti mesmo, é uma religião nobre, respeitável. Porque não fará mal a ninguém. Tá certo? Então vamos, glória ao bem. A malícia costuma conduzir o homem às falsas interpretações do bem, naturalmente. Quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente do trabalho, que lhe é próprio, e da comunidade familiar em que se integra. Ou seja, nós temos aquela visão de que se não é da nossa família, da nossa religião, do nosso trabalho, ou seja, do meu grupo, qualquer que seja esse grupo, essa atitude, esse ensinamento não é do bem. Não pode ser do bem. Esse partidarismo que a gente tem utilizando-se a religião. O egoísmo, falo crer que o bem completo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Ou seja, do seu grupo, seja religioso, trabalho, familiar, nacionalidade. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. Então nós temos que sempre pensar assim: se Deus é Pai de todos nós, por que de todos nós, se todos nós, independente, ninguém combinou, nem Deus coordenou que só iria criar o ser humano se fosse de uma determinada religião, se fosse de uma determinada nacionalidade, de uma determinada cor, enfim. Então, ele criou o ser humano livre, e se somos livres para termos religião, o que importa? Qual é a religião? E continuamos filhos de Deus. Certo? E aí nós temos que nos libertar desse egoísmo que nós trazemos. E a gente brinca assim, muitas vezes esse amor que a gente tem, mas egoísta, da nossa religião, do nosso trabalho, dos nossos entes queridos, onde a gente vê tudo que ali é feito é para o bem. Está certo e é justificável. Tudo que vem fora dali não é para o bem, é duvidoso e às vezes não justificável. Tá certo? Isso é egoísmo da nossa parte, ele está falando. Porque eles podem não estar entre nenhum grupo que nós frequentamos, mas está fazendo bem. E pode ou não a gente não aceitar, mas às vezes até mesmo aqueles que estão na nossa casa estão fazendo mal. Certo? O bem flui incessantemente de Deus, e Deus é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo. O sectarismo é essa ideia pequena, limitada, né? Que a gente tende a resistir a não crescer, a não dilatar. E, na verdade, o Altíssimo trabalha contra esse partidarismo, seja religioso. O sectarismo pode estar em qualquer lugar. É uma ideia que eu tenho que só o que é aquilo que eu acho é a verdade, está certa, está correta. Tudo que vier fora disso, eu não quero saber, está errado. Então, o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, que ele transformou os filhos terrestres em combatentes, contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. E por causa desse sectarismo nas religiões, criamos
as batalhas religiosas, que hoje é a batalha que mais ceifa vidas no mundo. É a mais antiga, a batalha nunca acaba, nunca extingue, e vive ceifando vidas. Também esse sectarismo, ele é responsável para ver esses conflitos entre as religiões, como se uma tentasse impor a outra na tentativa de converter. É importante a gente entender que o Espiritismo, os benfeitores nos dizem que ninguém deve se mover da sua religião para o Espiritismo, converter-se, antes que, primeiro, não sentisse satisfeito com a sua religião. Mas antes dele dizer isso, ele teria que fazer uma pesquisa profunda e um estudo sério dentro da sua veia religiosa, para depois ele dizer: o que eu busco, eu não encontrei. Aí, então, ele muda de religião. Por quê? Porque de nada adianta eu sair num ímpeto de mudança de caminho religioso se eu vou ficar na superficialidade. Às vezes eu sou um evangélico superficial, nunca estudei a minha religião, e de repente já estou migrando pro espiritismo. Esses saltos assim, às vezes não são nem aconselháveis, tá? Por quê? Primeiro, busque dentro da sua religião luterana todo o estudo que pode lhe trazer explicações daquilo que você tem dúvida. E tenha dúvida, tá? É importante. Cutuque você. Cutuque seus entendimentos. Não encontrando ou não se satisfazendo com as respostas que você encontra em suas pesquisas, aí você parte para outras escolas. Porque senão, isso pode apenas te atrasar a evolução e não vai te adiantar em nada. Muitas vezes eu pulando de uma escola para outra escola religiosa e ficando na superficialidade, eu acabo por não construir nenhuma ideia coerente a respeito da verdade. Então, isso acaba me prejudicando. Ele diz assim: antes uma ideia próxima da verdade do que uma ideia toda embaralhada no meio da verdade, que nem está próxima, porque cada hora puxa para um lado, tá certo? Então, os espíritos não fazem proselitismo, conversões. Tanto que os tratamentos que a gente faz de atendimento fraterno, as pessoas sempre perguntam: eu vou ter que mudar de religião? Não. Nós atendemos a pessoa de qualquer religião e pedimos para ela: volte para a sua religião e se torne ali o melhor fiel daquela religião que você é. Agradecendo a Deus a graça. Dessa forma você está dizendo a Deus: obrigado pela graça que eu recebi na religião espírita. Não importa. Não precisa contar isso para ninguém e vá seguir o seu caminho, tá certo? As religiões são escolas que nos ensinam essa relação nossa com Deus e com todos os seres criados por Deus no universo. Por mais que as lições, ele está dizendo, continuando a ler o estudo, por mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao reconhecimento dessa verdade, que todos nós somos filhos de Deus, continuam os homens em atitudes ofensivas, ameaça e destruição um para com os outros. O sectarismo é o problema. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. Se ele está fazendo o bem, não importa o nome que tem. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. É isso. Então, se eu vejo uma pessoa ensinando uma verdade, um princípio racional, um princípio possível de ser aplicado e compreensível
na minha inteligência, porque, mesmo que não seja da minha denominação religiosa, por que não aceitar como um bem, uma obra do bem? Afinal de contas, pode não servir para mim, mas pode estar servindo para milhões e milhões de pessoas, tá? E torcer para que ele se mantenha firme nessa ideia, nesse ensinamento, nessa proposta. Porque também ele poderá decepcionar, assim como através dele ensina, auxilia, ajuda milhões de pessoas, poderá decepcionar milhões de pessoas também. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem, ele está perguntando. Que interessa a sua nacionalidade, ou o seu nome, ou a sua cor. Homens não são instrumentos. O que vem através deles é que deve ser analisado por nós. Eu brinco sempre quando eu digo assim, se aparecesse aqui o diabo, o Satanás, cada um descreve Satanás como quer, né? Só em Hollywood que eles são personagens belos e bonitos, mas alguns descrevem eles muito feio, com chifre, com pata, com rabo, com cor vermelha, que eu não sei mais o que. Enfim, vamos supor que ele aparecesse aqui, materializasse, e dissesse assim, amai-vos uns aos outros. Eu não ia segui-lo? Mas é o Satanás que está falando isso, é o diabo. Mas ele não está falando conforme os ensinamentos de Jesus. O que importa é a fonte. O que importa é o conteúdo. E é isso que nós temos que estar atento. É lógico, e aqui entra uma grande questão. Por que nós, sabendo que o conteúdo é mais importante que a fonte, nos apegamos na fonte? Muito bem. Porque nós temos preguiça de estudar por conta própria, por pesquisar, por debruçar. Então, nós elegemos pessoas que têm esse trabalho de fazer isso por nós. Por isso que nós nos apegamos a fulano de tal, porque sabemos que ele pesquisa, que ele estuda, que ele analisa, que ele leva a sério e me entrega tudo de mão beijada. Se eu não acreditar nele, eu vou ter que fazer tudo isso. Como eu acho que eu não tenho tempo, não é a minha veia principal, eu então prefiro acreditar em tudo que vem da boca dele. É um erro da nossa parte, tá certo? Acreditar em homens e não no conteúdo que esses homens ensinam, independente do nome, nacionalidade, cor e de onde eles vêm. O importante, mas Guto, mesmo assim, para eu acreditar em pessoas, nas fontes que me dizem, eu posso ser enganado. Pode, principalmente se você não tem a base do conhecimento. Principalmente. Então, eu posso dizer 9 verdades e passar uma mentira. E isso vai embora. Você engole, entende, aceita, interpreta e passa a executar na sua vida. Acreditando, porque eu falei 9 verdades, eu jamais diria uma mentira. Agora, como é que eu saberia que você falou uma mentira, uma inverdade, uma incoerência das 10 palavras que você disse? Eu teria que ter conhecimento. Vocês estão vendo que o esforço que nós tanto fugimos, o esforço próprio, de nos aprofundarmos em algo tão sério, tão perigoso, tão complexo, que é a religião, nós estamos deixando de lado, né? Ou seja, eu posso sim assistir qualquer explicação de qualquer religião. E ao mesmo tempo que aquela pessoa vai falando, eu vou separando aquilo que pertence à religião dela, a maneira dela colocar, da maneira como ela entende, aquilo que ainda é verdade, independente se é dito por ela daquela religião, e aquilo que é falso, porque acabou de ser colocado uma opinião ali humana. Conseguiria fazer isso normalmente, mas para isso eu tenho que ter
base. E para ter base, eu tenho que ter feito estudos, né, do básico. É esse o grande problema nosso. Por isso nós preferimos eleger pessoas. E aí acreditamos que essa pessoa está carregando como se fosse um acordo comigo de ser perfeita, de ser pesquisadora, de ser séria, de ser moral, de falar verdades, de não falhar. E então o que vai acontecer lá na frente? Acabo entrando em um choque. Porque toda vez que elegemos pessoas ao invés do conteúdo das pessoas, nos frustramos. E aí, mudamos de religião. É interessante porque eu falo assim, ó, pessoas sempre falharão. É o direito das pessoas falharem. Agora, se você se decepcionou com uma pessoa a quem você seguia, é um problema seu, não da pessoa. A pessoa que falhou, ela vai falhar. Faz parte da não perfectibilidade que ela não se tornou ainda. Ela nunca prometeu que não falharia e nunca disse que era perfeito. Você que começou a exigir cada vez mais dela porque não queria cobrar de você seu esforço próprio. Então você começou assim, ó. No início você diz assim, olha, até que falou algo legal. Daqui a pouco, olha, já falou 2 coisas legais, 3 coisas legais, 4 coisas legais. Olha, eu tô achando que essa pessoa bate com a minha ideia, minha maneira de pensar. Bom, se for isso mesmo, eu daqui em diante já não preciso mais estudar. Todo dia eu só vou ouvir resultado da pesquisa dela, do estudo dela, do esforço dela. E ali eu vou ouvindo. Lá na frente ela, buf, falha. Erra. E aí eu fico muito chateado. Com a religião. As pessoas não são religião. Pessoas são pessoas. As religiões dificilmente falham nesse conteúdo. Mas as pessoas que divulgam as religiões falham constantemente. Tá? É muito bom nós entendermos isso para que a gente não entre em decepção religiosa por causa de falha de pessoas que elegemos infalíveis daquela religião. E quando isso acontecer, se aconteceu na sua vida, parabéns. É que a vida quer dizer, vai estudar, vai se esforçar para que você não cometa os mesmos erros desse a quem você admira. É isso que a Bíblia está querendo nos dizer. E não que você mude de religião. Repito, porque ele veio depois que ele falou sobre nós usarmos a nossa inspiração. Então, nós não somos perfeitos, mas somos inspirados por Deus. Então eu posso não ser o ser perfeito, mas tenho uma palavra certa, correta, num determinado assunto para alguém, num determinado momento. A minha vida pode estar totalmente atribulada, eu tenho muitas dúvidas, mas eu posso sim, num determinado momento, ser inspirado por Deus e dar uma ajuda correta a quem necessita. E as pessoas, ao invés de pensar, mas quem é você para me ajudar, quem é isso, ficar me julgando, analisa se aquilo que eu estou dizendo, se aquela ajuda que eu estou dando naquele momento é correta. Então, por que eu não posso fazer isso? Assim não estamos elegendo pessoas, e sim conteúdos de verdades, ensinamentos que vêm através das pessoas, que é o mais correto. E aí então ele diz assim, que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que importa isso? Que interessa a sua nacionalidade? O seu nome? A sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, se essa mensagem é mal, né, são dignos do bem que lhe possamos fazer. Então, quando a gente identificar que alguém
ensinando em nome do bem, mas está ensinando o mal, tenhamos piedade, não julgar, não perseguir, mas orar até para que essa pessoa abra os olhos, porque a mesma inspiração, mesmo canal de inspiração que ele está recebendo do lado do mal, pode ser acionado pelo bem se ele permitir. Porque significa que ele tem inspiração. O problema é que ele direcionou a inspiração dele para o mal. E isso pode estar atrelado aos interesses pessoais dele. É como mediunidade. Mediunidade é neutra, mas eu posso fazer o bem e o mal com ela. Depende do médium, do interesse que o médium tem. Ele pode utilizar esse instrumento para o bem ou para o mal. Então, só porque é médium não é bom, não é santo, pode ser médium do mal. Não é isso? Só porque é orador, palestrante, professor, não é do bem, pode ser do mal. Tudo que é possível do bem pode ser do mal, porque tem um ser humano ali que pode decidir por livre-arbítrio trabalhar para o bem ou trabalhar para o mal. Aí volta para nós que estamos recebendo a informação, se essa informação é correta, é verdadeira e faz bem. Então, mas se são bons e sinceros esses ensinamentos no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Merece auxiliar, merece divulgar, né? Merece apoiar também, porque o bem é muito tímido. Às vezes a gente vê uma pessoa fazendo maldade, rapidamente se divulga essa maldade, rapidamente cresce a quantidade de pessoas que apoiam essa maldade. No entanto, quando alguém faz uma bondade, parece que mingua todo mundo. Parece que todo mundo fica com medo, até de dizer que apoia aquela pessoa que está fazendo o que é correto, o que é certo. Nós estamos vivendo um momento tão difícil hoje em dia que as pessoas estão com medo de fazer o que é certo, de falar o que é certo e a verdade, com medo de perseguições. Para você ver como nós chegamos hoje em dia, tá bom? Então, mas vamos fazer isso, vamos apoiar, vamos orar por aqueles que têm coragem de falar a verdade, de expor, né? Orar por eles, ajudar, divulgar, apoiar, para que o bem também se fortaleça e chegue a outras pessoas. Regra aura, observa se ela está dentro daquela doutrina religiosa. Se estiver, não importa o nome dela, é do bem, faz o bem, parabéns, que Deus abençoe e lhe dê muita força a esses dirigentes dessas religiões, porque essas religiões continuem muito a fazer o bem a milhões e milhões de pessoas.